Obadias 1:21 diz: Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. É assim que o livro de Obadias termina. Às vezes, eu gosto de começar pelo final, pois deste modo, antes de te contar algumas histórias de personagens lá do Gênesis, que parece que não tem nada a ver com você, eu já te incluo no contexto. Então você vai prestar mais atenção nesse livrinho tão pequeno, mas com uma mensagem tão poderosa. Hoje vamos falar sobre o profeta Obadias. Vem comigo? Não há muitas referências bíblicas para o termo vencedores, mas certamente você vai se lembrar de Romanos 8, de 37 a 39, onde Paulo afirma que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada nos separará deste amor. Eu sei que você também já leu lá no Apocalipse alguns trechos, como por exemplo em Apocalipse 3:21, onde há promessas maravilhosas para o vencedor. Pois é, Obadias está escrevendo tendo em mente os vencedores e anunciando o fim glorioso na mesma linha de Apocalipse 11:15, que diz: O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Obadias conclui a sua profecia com esta afirmação sobre o reino eterno do Cristo e também dos vencedores que governarão com ele. Este reinado procede do Monte Sião, isto é, de Jerusalém, o que nos remete ao Messias, ao filho de Davi. Mas é um governo que se dá sobre o mundo inteiro, que é tipificado aqui em Obadias pelo Monte de Esaú, que é também chamado de Edom, conforme Gênesis 36:1. Sim, Edom representa o mundo gentil, e quem nos diz isto é o apóstolo Tiago, quando cita uma profecia de Amós. Leia comigo Amós 9, de 11 a 12, e depois Atos 15, de 16 a 17. Amós havia dito o seguinte: Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Até aqui, a citação de Tiago em Atos é praticamente literal. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Ele deixa para o verso 18, que eu não incluí aqui, a parte que fala de que era como no passado. Mas quando Amós diz: para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Tiago ressignifica e diz: para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Ou seja, o remanescente de Edom, segundo o apóstolo Tiago, está identificado com o restante dos homens, ou o restante dos gentios, isto é, as outras nações da terra além de Israel. De modo que quando o profeta anuncia algo para Edom, podemos hoje entender que ele está falando para o mundo gentio. Portanto, quando ele diz que os vencedores subirão o monte Sião para governar o monte Esaú ou Edom, significa que nós, os vencedores por Cristo, reinaremos com ele sobre o mundo inteiro, conforme Apocalipse 22, 2 Timóteo 2:12 e Romanos 5:17. Cientes disso, vamos enfim falar de Obadias. Obadias, que às vezes é traduzido como Abdias, Abdi ou Abdullah, significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. Mas quem é Obadias? Não sei. Mas se alguém disser que sabe, ou é porque teve uma revelação celestial,
ou é porque está se fundamentando em especulações muito frágeis? A Bíblia cita pelo menos uma dúzia de personagens com este nome, mas nenhum deles parece ser o profeta que estamos lendo. Não sabemos quem são os pais dele, nem de onde ele é, e nem sequer a data que ele profetizou. Alguns estimam que seja por volta do ano 850 a.C., nos tempos de Eliseu, mas a maioria dos estudiosos entendem que ele tenha profetizado nos tempos de Jeremias, isto é, lá por volta de 590 a.C. Mas isso não importa muito. O que importa é que ele profetizou contra Edom. Embora outros profetas como Jeremias, Isaías, Amós, Joel, Ezequiel, Malaquias também tenham profetizado contra Edom, alguns trechos bastante semelhantes aos que vemos neste livro, é Obadias quem faz a conexão concisa entre o juízo sobre Edom e o reino do Messias. E ele faz por meio do menor livro do Antigo Testamento. Apenas um capítulo, apenas 21 versículos, que quase se perdem em nossa Bíblia entre Amós e Jonas, mas nem de longe despreze o menor dos profetas menores. Quem conhece o Senhor sabe que para Deus o menor é o maior. E olha só, a mensagem de Obadias tem tudo a ver com essa parada de menor ser maior e maior ser menor. Mas para entender temos que voltar lá nos patriarcas, tá bom? Quem é Esaú? Esaú é o irmão gêmeo de Jacó. Mas ele era o gêmeo que nasceu primeiro, então ele era o primogênito, que receberia a herança principal. Neste caso, a herança era a promessa de que o Messias, o rei do universo, viria da descendência dele. Só que Esaú, o peludo, se tornou Edom, o vermelho, porque ele vendeu para Jacó o seu direito de primogenitura pelo preço de um prato de ensopado vermelho, conforme Gênesis 25:30. Esaú, agora chamado Edom, desprezou a bênção eterna ao trocá-la por um prazer momentâneo. Não se assuste, sabemos que tem um bocado de gente que faz isso. Mas o ponto é que Jacó, o enganador, ficou com a bênção e se tornou Israel, o vencedor. O relacionamento entre os dois irmãos e também entre seus descendentes sempre foi um relacionamento complicado. Os edomitas se tornaram poderosos e foram viver na região de grandes rochas vermelhas, chamada hoje de Petra, na Jordânia, que fica ao sul de Israel. Mas não existe mais nada lá, além de belas ruínas. Os filhos de Jacó foram para o Egito e na volta para Canaã, nos conta Números 20, de 14 a 21, que quando Moisés pediu ao rei de Edom uma autorização para atravessar o território, o acesso foi negado, forçando Israel a gastar um tempo muito maior do que o necessário para chegar à terra prometida. Posteriormente, o rei Davi, lá pelos anos 990 a.C., conquista Edom e o anexa ao Reino Unido de Israel, conforme 2 Samuel 8, de 13 a 14. Porém, mais adiante, por volta de 850 a.C., no reinado de Jeorão, Edom se rebelou e conquistou a sua independência, conforme 2 Reis 8, de 20 a 22. Então, desde sempre, os edomitas se comportaram como o inimigo mais abusado do povo de Deus. Edom é aquele irmão de sangue chato, que arrogantemente se considera superior, que só critica, que apedreja, que zomba, que vende informações para o inimigo, que se alegra, que pisa com gosto quando seu irmãozinho é derrotado. É aquele que saqueia o restante dos bens dos filhos de Israel quando este é massacrado, que para na encruzilhada para assassinar aqueles que tentam escapar de um inimigo externo. Edom assim age porque é orgulhoso e porque se sente plenamente seguro de si e se julga superior àquele povinho esquisito de Jacó. Note que este sentimento, de algum modo, é recorrente quando se trata de aceitar a bênção sobre o irmão de mesmo sangue. Eu acho que tem um pouco disso quando lá em Lucas 4:24, Jesus disse que o profeta não é bem aceito na sua terra. E também na parábola que trata do irmão do filho pródigo, lá em Lucas 15:25 a 30. Na sua primeira carta,
João, capítulo 3, versos 11 a 16, diz que nós não devemos odiar o nosso irmão como Caim. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É neste contexto que entra Obadias. Ele traz uma mensagem de maldição sobre Edom, irmão de Israel, em linha com Gênesis 12, 3, que diz que o Senhor prometera abençoar os que abençoassem e amaldiçoar os que amaldiçoassem os filhos da promessa. Quando eu era menino, um dia eu estava sentado à mesa de um bar com meu pai, ainda não convertido, e alguns amigos. Passaram alguns crentes e os amigos caçoaram. Meu pai saiu do sério e os repreendeu duramente. Apelou com eles, dizendo que eles não sabiam de nada, não sabiam o que estavam criticando e jamais deveriam zombar do povo de Deus. Isso me marcou, pois eu nunca tinha visto meu pai assim tão nervoso. Eu fico chateado quando vejo hoje, até mesmo dentro da igreja cristã, e às vezes alguns que se intitulam pastores, dedicarem tempo precioso para zombar publicamente de irmãos, ao invés de anunciar a salvação e bendizer ao Senhor. Cuidado com aqueles que demonstram prazer em usar suas redes sociais, seu púlpito ou até mesmo a TV para criticar outros ministérios. O falso profeta dissimula e fala com rodeios, mas o profeta que age pelo Espírito do Senhor repreende com severidade aqueles que deve repreender. Ele não manda recado, nem dá indireta, ele simplesmente profetiza. E é o que Obadias faz desde o início. Veja Obadias capítulo 1, versos 2 e 3. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive na cavidade das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Lembra quando Paulo disse em 1 aos Coríntios 1,19, também 3,19, que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios e a inteligência dos mestres, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus? Olha o que Obadias diz no capítulo 1, verso 8. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Elifaz, um dos amigos de Jó, era um desses sábios de Edom. A destruição dos edomitas foi total, conforme o verso 10 prometeu. A região é um deserto, não é mais habitada, mas o espírito mundano de prazer com a desgraça alheia continua vivo e por isso tem que ser combatido. Confira os versos 12 a 14. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. No verso 15, Deus anuncia o resultado. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Agora compare com Mateus 7,2. Jesus diz que da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sim,
Obadias é palavra de Deus para o nosso tempo, para combater o Edom que ainda luta para sobreviver dentro de nós. O espírito nojento que nos impele a ficar alegres como reis de um olho só em terra de cego, que revela toda a nossa cobiça, que nos leva a sentir um certo prazer com a infelicidade do outro, que nos envaidece de orgulho com a sabedoria deste mundo, que nos faz sentir seguros por estarmos altos, quando na verdade estamos na montanha de Esaú, a montanha errada, a montanha da arrogância e do prazer efêmero, ao invés de estar com Cristo reinando a partir do Monte Sião. Que o Senhor nos livre desse mal. Deus te abençoe e até a próxima.